visualizar, ou pelo menos já ter um norte aí. As coisas já estão começando a retornar, né? A gente espera que retornar com vocês em breve também. Então, a gente já tem visto aí setores retornando bem, né? E a gente espera também que logo nós consigamos estar de volta. É lógico que nós vamos ter que passar por várias adequações, isso é normal, né? O novo normal, mas vai dar, tá? Bom, então continuando, eu queria só falar uma coisinha. Eu, Essa semana eu tava duas, né? Mas elas se acabam se intercalando e sendo um paralelo da outra, né? Foi sobre o ranking da educação, né? O Brasil, existe um ranking, não sei se vocês já ouviram falar, chama PISA, e esse ranking ele mede a qualidade da educação no mundo inteiro. E o Brasil nesse ranking ele vai pessimamente. Eu não vou falar para vocês que a educação no Brasil era as mil maravilhas e agora piorou. Sempre teve problemas, né? Mas eu vejo de uns anos, né? Ela tem caído muito, né? Muito por conta das facilidades, de geração para geração, que são mais também. Ela tá assim, está hoje a educação cada vez mais complexa, né? E, e aí né, esse ranking ele vem mostrar isso aí, vem mostrar o quanto que a gente precisa melhorar, a gente precisa ter um norte, a gente precisa melhorar como estado mesmo, como país, né? E hora grande, né? Um meio disso acontecer. Lógico que a gente torce as coisas voltem ao normal o mais rápido para. Bom, e aí, só emendando esse assunto também, eu estava lendo sobre empregos, né? Mas, assim, abruptamente, como vai ser a vida? Grande parte dos empregos, assim, das profissões do futuro, elas nem foram criadas ainda, né? A tendência agora, tendência para frente, é que nós tenhamos nós tenhamos aí um nível diferente de trabalho. Cada vez menos nós vamos ter trabalho com aquela interação do homem, cada vez mais nós vamos ter trabalho com máquinas, né? Então, os robôs ali, eles vão vir para cada vez ter mais, cada vez aproximar-se mais do ser humano. Então, o que que a gente tem que ter, principalmente vocês que são jovens, né? Vocês têm que buscar estar sempre se atualizando, tá? Por quê? Porque a concorrência e o mercado, ele vai estar cada vez mais fechado para vocês. Então, cada vez mais vocês vão ter dificuldades, né? Não falo assim dificuldades de tanto de se acessar o mercado, mas dificuldades mesmo por por questões de ser a gente se adequar, tem que mente, né? Tem que buscar tá cada vez mais ah, em, em se atualizar, tá? Então,
procurem sempre isso aí. Bom, então hoje a gente vai falar de CSS, né? Nosso querido CSS3. E aí, é o seguinte, a gente falou bastante do HTML, né? Na aula passada, nas duas últimas aulas. E o que a gente tem que entender e absorver sobre o CSS, né? O CSS, ele é o complemento do HTML. Então, o que a gente tem que ter em mente é que o CSS, o HTML, ele sem o CSS, ele é nada ou quase nada, né? Eu posso fazer uma página apenas em HTML? Você até pode, né? Mas como dizia, eu tinha um mestre que ele falava assim, tem coisas que você até pode, mas não deve. E fazer uma página inteiramente em HTML é mais ou menos isso, né? Você até poderia fazer, mas não deve, porque a sua página não vai ter qualidade, né? Vai ser uma coisa legal, né? Então, por isso que a gente não deve, né? A gente deve sempre ali utilizar as duas tecnologias, até porque também quem já conseguiu fazer uma página no HTML puro sabe que esta página ela vai ter várias restrições quanto à sua estrutura, né? Nem vamos falar estrutura, mas quanto à sua formatação mesmo, né? Então, a gente sabe que se você faz uma página somente ali no HTML, né? A gente sabe que a estrutura dela e ela não vai ser tão bacana quanto uma que você completou ela em CSS. Bom, aí só para a gente dar uma revista, né? Uma revisão, como é que funcionam as redes hoje? Hoje a arquitetura de redes, nossa, ela é uma arquitetura que nós chamamos de cliente-servidor. E o que isso quer dizer? Que a sua máquina, o seu dispositivo, ele é um cliente, é ele que vai buscar as informações. Então, o cliente é sempre aquele que vai receber o dado, né? Então, seja ele o seu computador, seja ele hoje o seu smartphone, que também, se a gente for fazer uma analogia, um smartphone ele é um computador, porque, por definição, um computador ele é composto por 5 componentes básicos, então é placa-mãe, processador, memória, dispositivo de armazenamento e dispositivo de energia. Isso aí o seu celular tem também, o seu tablet tem, assim por diante. Tá? Então, assim, hoje nós temos bem mais meios, bem mais mecanismos, né, de se acessar do que nós tínhamos antigamente. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender? Quando você vai acessar uma página, você abre o seu navegador, ele vai buscar esse caminho lá, a gente chama de nuvem, né? Já vai buscar esse caminho na internet, mas a página que você quer, por exemplo, quando você vai e digita lá www.microcamp.com.br. A página da Microcamp, ela tá armazenada num lugar, tá? Deixa eu só... Deixa eu vir aqui, deixa eu abrir as páginas da escola. www.microcamp. A página lá da escola... Vamos ver aqui. Ela está armazenada também num computador. Então, para acessar a página aqui, eu tenho que ter uma lá na, né? Então, tem uma armazenada. Aí, quando eu digito esse endereço, ele vira um protocolo que chama DNS, ele vira um número e aí ele vai acessar o arquivo que eu quero. Olha lá. Fica dentro, e ele acessa o arquivo que eu quero aí. Bom, aí acessou o arquivo, ele visualizou, ele vai voltar e vai mostrar para mim, tá? Então, esse é o caminho que a gente vai... Quando vocês criam suas páginas, seja ela
vocês têm que ter noção que essa página ela vai ficar armazenada em um lugar também, fisicamente. Tá? Então vai ter um local físico lá que você vai armazenar essa página. Tá? Então, quando, quando vocês tiverem que mandar a página de vocês, tem que lembrar que ele tem que fazer toda essa estrutura aí, tá bom? Depois ele vai fazer tudo isso aí. E aí, hoje nós temos alguns lugares, alguns hosts, né, que são lugares para hospedagem, que são gratuitos, né, que a gente consegue armazenar gratuitamente, tá? Mas nós temos também, tá? Por outro lado, nós temos também locais, que são acaba sendo o serviço melhor, né? Os melhores serviços acabam sendo os serviços pagos, tá? Então, quando você for verificar o armazenamento, né? Melhores serviços são os serviços pagos, tá? Tem que verificar isso aí também. Bom, e aí as tecnologias, elas são hoje praticamente uma só. Há 20 anos atrás, mais ou menos, quando a gente ia fazer, chegou uma época, principalmente quando a W3C ela ela começa a começa a gerir os padrões de web, o, ela cria assim, ela cria um tipo de linguagem que chamava XML, é a evolução do HTML. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que outras empresas também se reuniram, criaram um outro consórcio e começou a surgir diversas linguagens, né, para fazer o mesmo trabalho. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que é, chegou uma hora, por exemplo, há 20 anos atrás, você podia fazer uma página só em HTML. É lógico que era HTML4 já, mas os recursos de interatividade que nós tínhamos eram bem inferiores se comparados aos recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos recursos de interatividade, principalmente, que são muito maiores e muito melhores do que o que nós tínhamos há 20 anos atrás. Tá? Então, esses esses recursos eles só foram avançando, e principalmente depois que a W3C descontinuou o projeto XHTML, que foi uma coisa que ninguém, vamos pôr, ninguém gostava, entre aspas, né? Mas não foi muito aceito esse, esse tipo, né? De, vamos colocar ali essa nomenclatura, e principalmente esse tipo de linguagem, tá? E ali começou a ter uma padronização maior também. Quando surge o HTML5 e as divisões, não se tem mais tanto outras linguagens. Hoje você vai procurar padrão web de desenvolvimento, basicamente esses três estão em todos. Aí tem mais alguns outros e ali por diante, tá? Mas conhecer esses três é muito importante. Conhecer o HTML para saber a estrutura, conhecer o CSS para desenvolver o layout de maneira melhor e principalmente conhecer o JavaScript, né? Que é uma linguagem aí sim de programação. O JavaScript você vai usar para programar, mas o mais importante de você saber, além de ser evidente uma linguagem de programação, o JavaScript das linguagens de programação existentes, o script ele é a mais simples de se aprender. Ela é acomodada por estarmos ambientando. A script acaba sendo gente de programação. Tá falando para vocês o que vocês têm que entender, não pode esquecer qual que é a diferença principal entre uma e outra. A diferença principal entre uma linguagem de programação e uma, uma linguagem web é que a linguagem de programação ela vai ter interatividade. Então, quando nós vamos aí utilizar os recursos, né, que nós precisamos para a área de programação, quando você vai programar, você está trabalhando com interação. Então, quando há essa interação, quando há esse requisito de interatividade, você usa uma linguagem de programação. Existem centenas, tá? Não dá. E também outra coisa que a gente não pode pensar é assim, qual que é a melhor?
não existe uma melhor que a outra. Cada uma vai depender do seu uso, é lógico, né? Por exemplo, eu tive uma linguagem de programação na faculdade que chamava Pascal. Era uma linguagem de aprendizado. Eu estava estudando, assim, revendo ela esses dias, né? Eu estava lendo um livro que eu tenho aqui de Pascal. E aí o Pascal, hoje não dá para fazer nada nele, né? Sim, mas para aprender, principalmente integrar a parte lógica de programação, ele é fantástico, tá? Bom, e o nosso website, lá no final, geralmente ele vai ter essas três tecnologias. Professor, mas não dá para fazer só com HTML e CSS? Tranquilamente. Tranquilamente. Por exemplo, eu vou fazer uma página institucional, uma página que ela não requer, ela vai precisar só mostrar informações. Ali o HTML e CSS já vai te suprir todas as suas necessidades, tá? Bom, e aí a gente já viu muito essa estrutura. Eu espero que vocês tenham treinado muito essa estrutura, tá? Para que, principalmente, vocês não... só o treinamento, só fazendo, vocês vão conseguir ter um poder melhor de edição. Então, só quando você vai fazendo cada vez mais, testando, procurando conhecer o que faz cada comando, cada tag que você usa ali, você vai ambientando a estrutura. E também, eu sempre falo para vocês, quando vocês aprenderem uma tag nova, o que você tem que procurar fazer? Você tem que procurar editá-la de uma maneira, né, que você possa ah, com esta tag que você está utilizando, você possa fazer, entender o que aquela modificação faz. Por exemplo, você fez um menu. O que aquele, se eu modificar um número, o que aconteceu? Você vai conhecendo cada vez melhor a estrutura, tá? Bom, e aí outra coisa que a gente não pode esquecer é que o HTML5 ele é semântico, tá? O que quer dizer isso? As palavras, elas têm significados, tá? Então, tanto o HTML quanto o CSS, toda palavra que a gente escreve, toda tag que a gente escreve, ela tem um significado, ela tem uma estrutura. Bom, e aí, o CSS, basicamente, ele é composto dessa maneira. Você vai ter um seletor, ele vai ter uma propriedade e vai ter um valor. Bom, mas vamos lá. Ah, deixa eu só explicar algumas coisas aqui, né? Então, esse é um exemplo de comentário dentro do CSS. Eu sempre falo para vocês, esse é do CSS, lá no HTML é a tag traço traço. É sempre bom comentar uma página, porque quanto melhor ela for comentada, mais você vai ter o conhecimento dessa estrutura, né? Então, quanto mais você deixar a sua página melhor, com mais comentários, mas comentários de maneiras que vai te ajudar, você consegue gerenciar melhor a estrutura da sua página. Principalmente quando a gente está no começo. Somente quando vocês ainda estão iniciando, está numa primeira parte ali, né? O comentário é importantíssimo. Bom, e aí tem os tipos de vinculação. Vamos lá que é mais fácil de entender. Deixa eu abrir o Notepad mais. Então tá aqui a minha página que a gente começou semana passada, né? Não, essa aqui, né? A gente começou aqui essa página, mas vamos colocar nessa que é mais fácil da gente entender. Ó, então como é que pode ser? Como é que pode ser a nossa vinculação? Ela pode ser inline, o que quer dizer isso? Eu posso colocar aqui uma configuração dentro dessa tag, ó, igual tá aqui, ó. Então eu posso colocar aqui, ó, style. Uau, aí eu vou colocando todas as configurações, ó. Color, os pontos, red, espaço, e aí vai indo, quer dizer, ponto e vírgula, né, para delimitar o fim, aí o font size, 30 px, por exemplo. Eu posso fazer assim, mas é evidente, isso aqui, se eu fosse fazer esse tipo de vinculação, eu teria que fazer em todas as linhas, tá? Então, em cada linha que eu fosse
utilizar, por exemplo, se eu colocasse um H1 aqui embaixo, eu já teria que configurar novamente. Então, isso aqui não é usual. A nossa vinculação, ela pode ser incorporada, isso nós usamos muito, né? Que a gente fez aqui, ó. Deu o nosso style. Que é aqui dentro aqui dentro da tag de cabeçalho. Então, a gente vai e cria nossas configurações aqui dentro. Tá? Aí você pode fazer também. Opa. Aí você, por exemplo, quero configurar os meus H1 toda vez. O que a gente tem que entender? Quando a gente vai trabalhar com CSS e coloca um seletor, é só você pensar assim. O seletor quer dizer o quê? Toda vez que eu tiver, então toda vez que eu ver um H1, o que eu vou fazer? Eu quero que a cor seja red. Quero que a font size seja de 30 pixels, por exemplo. Tá? E assim por diante, certo? Mas o que a gente mais usa, né, não é esse, é a externa, que é, vou pegar um que eu tenho aqui já, que é usar um link, a gente vai lá dentro da head também, ó, e coloca um link para nossa página de estilo. E aí a gente cria toda uma distribuição para estilo, né? A gente vai fazer todo o estilo fora desta página. Deixa eu só salvar aqui. Deixa eu ver se está na área de trabalho. Deixa eu salvar aqui de novo para a gente poder visualizar agora como é que vai ficar. Salvar como... Vou salvar o arquivo de estilo também lá na aula de trabalho, senão... Ah, já tá, ué. Tá. Vou salvar aqui. Aqui. Então tá os dois aqui, vamos ver como é que ele vai ficar, né? Então, olha lá, agora ele tem que pegar alguns arquivos que ficaram lá na outra... Lá na outra página, né? Vamos ver se agora ele vai... Pronto. Deixa eu só diminuir esse logo aqui. Colocar ele tamanho normal para a gente ter menos problema. Vamos lá. Bom, então, essa página está aqui, né? O que eu mudei até agora? Não tem nada, eu só fiz uma estilização. O estilo agora, ele está vinculado uma outra página, outra setor aqui do CSS. Vamos fazer umas alterações, né? Então, deixa eu só achar aqui. Que o H1, vamos supor, o H1 aqui, ele está na minha configuração do CSS, ele está como vermelho. Vamos pôr ele como verde. 30 pixels, vamos ver agora como é que ficou aqui. Olha lá, troquei tudo para verde. Então, como é que trabalha quando você vai trabalhar com estilo em CSS externo? Ele não vai alterar nada, tá? Dos comandos, do que a gente vinha fazendo na execução, é a mesma, tá? Então, o método aqui é o mesmo, tá? Então, o que a gente viu a aula passada? Passada a gente falou sobre links, né? Então, aqui, ó, por exemplo, a minha imagem aqui é um link. Ó. Se eu clicar nela, ela vai abrir lá a página da escola. E como é que eu fiz para criar um link? Eu coloquei a tag A, que é a tag de âncora. Coloquei a referência, que é o que eu quero acessar. E depois, aonde ele vai acessar, eu coloquei uma imagem para ele acessar aqui. Essa propriedade, target blank,
Ele está informando que ele vai abrir numa outra página. Tá? Então, ele vai abrir numa outra página aqui. Outra coisa que nós vimos também foram as listas, e essas listas eu usei para criar links dentro da própria página. Tá? Então, quando eu crio essa referência aqui, ó, eu estou chamando pelo ID. E aí lá, eu coloquei lá nos meus módulos, eu coloquei um ID para cada um também. Aqui, quando a gente clica aqui, ó, ele vai buscar o que eu quero, tá? Games em inglês, tá? Então, isso aqui a metodologia é a mesma de uso, tá? Então, por exemplo, o método de fazer o link seria o mesmo. Aqui seria, vamos supor, se eu quisesse que ele abrisse a página da escola, era só eu colocar aqui, ó, http://www.microcampo.com.br. Outra coisa que nós vimos também foi sobre as tags de ênfase, né? A strong nós usamos para colocar em negrito e o EM para colocar em itálico, né? E aí, outra coisa que nós vimos também foi a questão das tabelas, né? Que a gente viu aí que hoje, se vocês colocarem a tabela, não fazer essa estrutura que a gente fez ali, tá? De colocar um T-Red e um T-Body, não tem problema, tá, pessoal? Ele vai funcionar. Mas, semanticamente, não estaria certo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, quando nós formos fazer as configurações, né? Se você for trabalhar com essa parte semântica, você tem que tomar um cuidadinho aqui na hora de fazer a estrutura. Mas não quer dizer que esteja errado se eu não colocar, se eu não separar aqui, ó, isso aqui pelo cabeçalho e pelo corpo da minha tabela. Bom, vamos fazer um estilo agora para o H2 aqui, né? Então, H2, todas as vezes que eu tiver H2, eu quero que a cor seja vermelha, font size seja, vamos pôr 20, e o alinhamento seja justificado, né? Vou colocar o alinhamento desse H1 aqui como center. Ele pode ser centralizado, justificado, aí right e left também, que é esquerda ou direita. Vamos ver o que ele alterou lá na nossa página. Olha lá. Alterou aqui. Esse parágrafo tá meio esquisito. Vamos ver como é que ele tá separado lá. Acho que ele tá em parágrafo, né? Isso. Vamos colocar também um estilo para quando pro parágrafo. Então, meu parágrafo, a gente vai pôr aí estilo do nosso parágrafo. Font size não mexer, só vou colocar o alinhamento de texto igual a justify. Justificado para ele ficar mais bonitinho aqui. Vamos ver como é que ele ficou. Olha lá, agora ele está justificado um lado e do outro. Vamos ver, deixa eu ver se eu fazer uma alteração aqui. Margin. Vamos ver se vai ficar bonito. Não, não vai. Mas foi tudo. Não ficou legal. Queria pôr uma margem aqui, mas ele não ficou bacana. Depois a gente põe. Bom, então continuando aí o CSS, aí nós vimos também o CSS, essas seleções que nós fizemos para criar o link interno aí, tá? Ela pode ser essa por ID ou por classe, tá? O funcionamento é o mesmo. A diferença é que o ID você vai usar a hashtag e o outro você vai usar a palavra class. O seu uso ali dentro da estrutura, ele é igual. E aí, ó, quando você
olhar isso aqui, ó, tá? Isso aqui, a cerquilha, ela tá falando chama o atributo. Então ele vai procurar onde está esse identificador, tá bom? É para isso que nós utilizamos tanto ele aí. Deixa eu só. Bom, aí tem algumas outras propriedades que a gente pode estar utilizando também. Por exemplo, ó, a outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem muito comando, viu? Muito mesmo. Então a gente vai, o que a gente está colocando aqui são alguns, tá? Por exemplo, aqui esse é para sublinhado, né? Com uma linha. Ó, ele vai colocar uma linha embaixo. Text decoration underline. Você pode ser colocar none. É os tipos. Se você pôr none, que é não, ele vai colocar sem formatação, tá? E aí ele vai fazendo as modificações que a gente precisa. Deixa eu só. Bom, outra coisa que a gente pode pôr também é o text shadow, né? Opa. Que é o que nós vamos usar para pôr, para que a gente possa pôr, uh, colocar uma sombra, tá? Bom, tem vários outros tipos de formatação que nós podemos estar usando, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui quando a gente foi fazer, quando você vai fazer para pôr pontos flutuantes, tá? Você pode usar algumas variáveis para se fazer isso, tá bom? Por exemplo, designar um float, ele vai criar uma variável, tá? E aí você vai conseguir fazer uma decoração melhor. Deixa eu só pegar um negócio aqui, fazer uma alteração. Tirar isso é diferente. Peraí. Bom, deixa eu só. Tô pegando. Vamos lá. Então, aqui a gente tem basicamente uma estrutura. É lógico que aqui tem muita coisa que a gente pode estar modificando, tá? Tem muita coisa para mudar aqui. E aí, o que você tem que ir fazendo, né? Para ir fazendo essas mudanças e essas alterações. Tem que procurar pegar um texto que você queira, tá? Ir adentrando os códigos e colocando os códigos nesses textos, tá? E aí você vai alterando conforme for fazendo os comandos que vocês foram conhecendo, tá? Deixa eu pegar. Aqui, quando nós fomos criar, a gente pegou, eu vim aqui no site da escola, peguei um texto grande, né? A gente pegou o texto e copiou.
copiou para mostrar para vocês. Então, qual foi as coisas... Por exemplo, se eu pegar esse texto aqui, copiei ele. Se eu der um continho aqui em salvar, salvar ele, a gente tem que lembrar que se eu abrir esse arquivo, ele não tem nada, né? Então, a importância de fazer uma estrutura e nessa estrutura você ir fazendo as modificações, tá? Então aí a gente colocou as tags básicas, né? Estrutura básica, HTML. Deixa eu embora. Então, a gente foi criando. Se eu vir aqui salvar e for lá e exibir de novo, eu não fiz nada, né? Eu não modifiquei nada, tá? O que vocês têm que lembrar também? Tanto o HTML quanto o CSS, né? Principalmente assim, o HTML, quando você vai copiando e colando um texto, né? Igual eu fiz aqui, ele não vai estruturar da maneira que eu colei, né? Então eu tenho que ir pegando, né? E colocando todos, né? Os meus tags para eu poder separar. Por exemplo, eu quero que essa aqui seja o título principal. Vem aqui, coloco H1. H1. Agora ele é o título principal. Salvei. Agora eu tenho aqui, tá? Bom, só pra gente dar uma treinada, o que eu quero que você, tá? Eu preciso que vocês vão pegar um texto, vocês podem escolher, só que tem que ter um texto grande, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar igual fazer exatamente o que eu fiz aqui. Copiar e colar um texto grande e vocês vão formatar esse texto. Só que qual que é a diferença que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui e comentar. Aqui será meu título. Colocar o que vocês utilizaram aí. O que vocês utilizaram para fazer esse texto de vocês. Então, vocês vão copiar e vão colocar o código ali todo, tá? Então, vocês têm 1 hora, dá para fazer uma coisa bem legal. Podem começar aí, por favor. Deixa lá, semana que vem a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, tá? Uma provinha aí pra gente fazer. Mas vai ser bem tranquilo pra gente finalizar isso aí. Tá? Pode começar, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Ou manda no chat, ou manda lá no meu WhatsApp, tá bom? Aí pode começar aí, pessoal.